você que está me assistindo na TV Votorantim, na TV Com, Despertar para a Vida. Hoje nós vamos conversar sobre alguns comportamentos que de repente eu, você ou qualquer um de nós temos. Primeiro eu vou chamar de um engenheiro de obra pronta. Isso. Engenheiro de obra pronta, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: você tem um projeto na sua vida, qualquer um. Compra de uma casa, construir alguma coisa, comprar alguma coisa, e você se dedica, você planeja, você se organiza, você poupa dinheiro, você faz, aperta daqui, aperta dali, faz os sacrifícios e pronto. Conseguiu, conquistou. Aquele sabor gostoso da vitória, sabe aquele pênalti assim aos 45 minutos do segundo tempo, final da Copa do Mundo, todo mundo te assistindo e você consegue marcar o gol e vence? É essa sensação. E aí existe uma pessoa, aquele engenheiro de obra pronta, que chega para você e começa a dar opiniões que se fosse ele não faria assim, que se fosse ele faria assado, porque você não deveria ter feito, gastou muito com isso, gastou muito com aquilo. Essas pessoas sempre aparecem no final. Às vezes estragam a tua felicidade, desmotivam você, justamente na hora que não devem. É aquela história. Ninguém participou desde o início. Ele não participou do planejamento, ele não sabia qual era a sua ideia, de repente ele não concorda com a cor, mas você gosta da cor. Era aquilo que você queria, era aquilo que você sonhava. Era daquela maneira, daquele jeito, daquele tamanho, daquele peso. E vem alguém e tenta estragar. Eu acho interessante essas pessoas porque elas não edificam muito na vida delas, não. Se você for visitar, conhecer o dia a dia dessa pessoa, você vai ver que ela não tem um comportamento só da garganta para fora. Não edifica, não realiza. Ela efetivamente, como eu digo, o engenheiro, ela não constrói nada. Ou às vezes até muito pouco. Teria vontade de construir mais? Até teria. Mas perde muito tempo em cuidando da obra dos outros. E esquece dele mesmo. E isso acaba virando um hábito, viu? Você que está me assistindo, tome cuidado, porque algumas coisas começam de maneiras esparçadas. E aí viram hábitos, como rotular pessoas, de repente falar da vida dos outros, começar a enxergar somente o defeito nas pessoas. São comportamentos que com o tempo viram hábitos, vícios, e aí fica muito difícil. E esse engenheiro de obra pronta está aí, está do teu lado. Teu vizinho, teu parente, teu cunhado, e às vezes você mesmo. Por isso que diz, tem aquele versículo, orai e vigiai. Mas não é o outro, é você. Você tem que estar muito alerta aos seus comportamentos, muito alerta às palavras que você fala, porque, como diz o poeta, as palavras elas são que nem faca que rasgam o peito. E a palavra que sai da sua boca não retorna mais. É uma coisa muito importante você ter essa consciência que você tem que cuidar dos seus comportamentos, que você tem que cuidar dos seus hábitos, que você tem que cuidar da maneira de viver. Porque o que você planta, você vai colher lá na frente. Também tem um outro comportamento muito interessante mesmo, que eu lembro aqui, é aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mais ou menos isso. Muitas pessoas gostam de, vamos falar assim, dar lição de moral, dar a regra do jogo, dar a receita do bolo, mas não dão exemplo. É muito interessante você ver as pessoas, às vezes condenando, repreendendo o outro, mostrando o caminho, mas ela mesma não faz. É interessante alguém te passar um regime: olha, esse regime é fantástico, você vai conseguir emagrecer, mas você olha para a silhueta dele, aquela coisa robusta. Fala, então por que você não usa esta receita para você? Não, mas comigo é diferente. Eu não preciso. Eu acho o seguinte: quando você quer mostrar o caminho, melhor do que isso, que você quer mostrar o caminho para alguém, dê o exemplo. Seja o primeiro, saia na frente. Temos verdadeiros exemplos no mundo, onde o verdadeiro líder é aquele proativo, é aquele que sai na frente, sai no meio da batalha, ele é o primeiro a puxar
a sua cavalaria, a sua infantaria. Ele lava os pés dos seus discípulos em sinal de humildade. Porque assim você vai vivenciar e aí sim você vai poder dar o caminho. Você vai poder dar a diretriz, o direcionamento para cada pessoa. Mas não. Fala, aponta o dedo, até tem toda uma imponência para colocar o discurso, só que você mesmo não vivencia o que você fala. Você não vivencia o que você está proferindo, você não vivencia o que você escreve. Fica um pouco difícil, né? Porque em algum momento essa pessoa ou alguém pode vir te cobrar isso. E aí, como é que você vai fazer? Então seja o exemplo. Seja o exemplo, porque eu sempre digo para as pessoas, olha ali no canto, no alto, tem uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. É figurativo, mas é uma verdade. Sempre você está sendo visto por alguém. Sempre você está sendo, como diz o caipira, reparado por alguém. Sempre você vai ser exemplo de alguém. Na maneira de se vestir, na maneira de usar um cabelo, as mulheres, de repente, a maneira de pintar uma unha, usar um acessório. Não tem aquela imagem muito característica da menininha com o vestido da mãe arrastando no chão de salto alto, sapatinho, o pezinho lá na ponta do sapato, porque ela quer ser igual à mamãe? Então, se você quer ser a referência, dê o exemplo. Se você quer mostrar o caminho, siga esse caminho, conheça esse caminho. Se não sabe, fala muito obrigado, eu não sei, mas eu vou te ensinar o que eu sei. Não fale o que você acha, não fale como deve ser, se você não experimentou. Não caia na bobagem. Sabe por quê? Sorria. Você está sendo filmado. E é muito importante isso. Porque, mais uma vez, nós temos como hábito, às vezes vício, de dar lição de moral. Não preciso de mais nada, cheguei onde cheguei por minhas próprias mãos, pelas minhas próprias forças. E na realidade, meu amigo, você tem muito que aprender. Porque quanto mais a gente estuda, mais dúvidas geram, mais conhecimento se arrecada. Mas nunca vamos saber de tudo. Então, engenheiro de obra pronta, se aposenta. E você, que gosta de ser referência, dê o exemplo, saia na frente, seja proativo. Mostre que é possível e como é possível, que pelo menos da sua maneira a pessoa vai aprender. Ela pode, no meio do caminho, aprender do jeito dela, mas até então, dê oportunidade e mostre. Se você quiser falar conosco, está passando um e-mail, mande um e-mail para a gente. Despertar para a vida. E até mais.